A fé verdadeira não é a negação da dor, nem a recusa em reconhecer o sofrimento que nos alcança ao longo da vida. Pelo contrário, a fé autêntica começa quando somos honestos diante de Deus e de nós mesmos, reconhecendo nossas fragilidades, lágrimas e limites. Muitas vezes existe a ideia equivocada de que ter fé é estar sempre forte, sorridente e inabalável, como se o cristão não pudesse sentir medo, tristeza ou angústia. No entanto, a Bíblia nos mostra que homens e mulheres cheios de fé também choraram, questionaram e sentiram o peso das provações. A diferença não estava na ausência da dor, mas na decisão de confiar em Deus, apesar dela. Negar a dor não fortalece a fé, pelo contrário, pode enfraquecê-la. Quando fingimos que está tudo bem enquanto o coração está ferido, criamos uma fé superficial que não resiste às tempestades mais intensas. Deus não nos chama para uma fé artificial, mas para uma relação verdadeira. Ele conhece cada pensamento, cada lágrima e cada clamor silencioso. A fé que agrada a Deus é aquela que se aproxima de Ele mesmo, ferida, cansada e confusa, mas ainda assim confiante de que Ele é bom e fiel. Confiar em Deus em meio à dor exige coragem espiritual. É muito mais fácil confiar quando tudo está em ordem, quando as respostas chegam rápido e quando os caminhos parecem claros. Porém, a fé amadurece quando escolhemos confiar mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Há momentos em que a dor não vem acompanhada de explicações e as perguntas parecem não ter respostas. Nessas horas, a fé não se apoia na lógica humana, mas no caráter de Deus. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Jesus não negou a dor. No Getsemane, ele sentiu profunda angústia a ponto de suar gotas de sangue. Ele expressou seu sofrimento ao Pai e pediu, se fosse possível, que aquele cálice fosse afastado. Ainda assim, concluiu com uma declaração de total confiança que a vontade de Deus fosse feita. Isso nos ensina que sentir dor não é falta de fé, mas que submeter. Essa dor à vontade de Deus é um dos maiores atos de fé que podemos viver. Quando enfrentamos provações, muitas vezes somos tentados a pensar que Deus se afastou ou que falhamos espiritualmente. No entanto, a dor não é um indicador da ausência de Deus. Muitas vezes, ela é o ambiente onde a presença dele se manifesta de forma mais profunda. É no vale que aprendemos a ouvir sua voz com mais clareza, a depender mais da sua graça e a descansar menos em nossas próprias forças. A fé não remove imediatamente o sofrimento, mas nos dá sustentação para atravessá-lo. Confiar em Deus durante a dor também significa permitir que Ele trabalhe em nosso interior. As provações revelam aquilo que está escondido no coração, medos, inseguranças, expectativas e até áreas onde nossa fé ainda precisa crescer. Quando escolhemos confiar, mesmo feridos, damos espaço para Deus nos moldar. Ele transforma a dor em aprendizado, o sofrimento em amadurecimento e a fraqueza em força espiritual. É importante compreender que a fé não elimina as emoções humanas. Sentir tristeza, chorar e até se sentir cansado não nos torna menos espirituais. Deus nos criou com emoções e Ele se importa com cada uma delas. O problema não está em sentir a dor, mas em permitir que ela nos afaste de Deus. A fé verdadeira nos leva a correr para Deus, não para longe dele. Mesmo quando não temos palavras, Ele entende o silêncio do nosso coração. Muitas vezes o testemunho mais poderoso não nasce da vitória imediata, mas da perseverança silenciosa em meio à dor. Quando escolhemos confiar em Deus enquanto ainda estamos machucados, mostramos ao mundo que nossa fé não depende das circunstâncias. Pessoas são tocadas ao ver alguém que sofre, mas não perde a esperança, que chora, mas não deixa de crer, que enfrenta lutas, mas continua confiando no cuidado de Deus. A dor pode nos ensinar a orar de maneira mais sincera. Em vez de orações decoradas ou automáticas, passamos a falar com Deus de forma mais profunda e verdadeira. Nessas conversas honestas, nossa fé se fortalece porque aprendemos que Deus não se ofende com nossas perguntas, mas se agrada quando nos aproximamos dele com o coração quebrantado. A confiança cresce quando percebemos que podemos ser nós mesmos diante de Deus. Confiar em Deus em meio à dor também nos ajuda a desenvolver empatia. Quem já sofreu aprende a compreender melhor o sofrimento do outro. A fé que passa pela dor se torna mais compassiva, mais humana e mais parecida com o coração de Cristo. Assim, aquilo que nos feriu pode se transformar em instrumento de cura para outras pessoas. Por fim, a fé que não nega a dor, mas confia em Deus, nos conduz a uma esperança sólida. Não é uma esperança baseada na ausência de problemas, mas na certeza da presença de Deus. Sabemos que Ele caminha conosco em cada etapa, segura nossa mão nos momentos mais difíceis e nos sustenta quando nossas forças acabam. Essa confiança não surge da negação da realidade, mas da convicção de que Deus é maior do que qualquer dor. Sim,
aprendemos que a fé verdadeira não nos torna imunes ao sofrimento, mas nos torna firmes dentro dele. Ela nos permite chorar sem perder a esperança, questionar sem abandonar a confiança e atravessar a dor com a certeza de que Deus continua no controle. Esse é o testemunho de fé que transforma vidas. Confiar em Deus não porque tudo está bem, mas porque Ele continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece desabar. As dificuldades que surgem ao longo da vida, frequentemente, nos levam a questionar a presença e o cuidado de Deus. Quando enfrentamos perdas, enfermidades, rejeições ou fracassos, o coração humano tende a interpretar essas experiências como sinais de abandono divino. Contudo, essa conclusão nasce mais da dor do momento do que da verdade espiritual. A realidade bíblica nos ensina que as provações não são evidências de que Deus se afastou, mas oportunidades para compreender que sua presença não depende das circunstâncias favoráveis. Desde o início da história bíblica, vemos que homens e mulheres profundamente amados por Deus enfrentaram grandes dificuldades. Abraão esperou anos pelo cumprimento da promessa. Moisés lidou com rejeição e solidão. Elias sentiu-se esgotado e desejou a morte. E Paulo enfrentou prisões, perseguições e sofrimento constante. Em nenhum desses casos, a dor foi sinal de abandono, mas parte do caminho pelo qual Deus realizou seus propósitos. A presença de Deus não foi retirada nesses momentos, ao contrário, foi revelada de maneira mais intensa. Um dos maiores desafios da fé é aprender a distinguir entre o silêncio de Deus e a ausência de Deus. Muitas vezes Deus permanece em silêncio não porque nos deixou, mas porque está trabalhando de uma forma que ainda não conseguimos perceber. O silêncio pode ser desconfortável, mas ele não significa desinteresse. Assim como um professor permanece atento enquanto o aluno faz a prova, Deus observa, sustenta e acompanha cada passo, mesmo quando não ouvimos sua voz de forma clara. Quando acreditamos que a dificuldade é sinal de abandono, corremos o risco de nos afastar justamente quando mais precisamos de Deus. A dor pode nos levar ao isolamento espiritual, à perda do ânimo na oração e ao enfraquecimento da confiança. Porém, a fé madura nos ensina a fazer o movimento contrário, aproximar-nos ainda mais de Deus nos momentos de crise. É nesses períodos que aprendemos a depender menos de sentimentos e mais da verdade da palavra. Deus nunca prometeu que seus filhos seriam poupados das lutas, mas garantiu que jamais estariam sozinhos nelas. A presença não é anulada pelo sofrimento, pelo contrário, ela se manifesta como consolo, força e sustento. Muitas vezes só percebemos o quanto Deus esteve presente depois que a tempestade passa. Olhando para trás, reconhecemos que fomos carregados em momentos em que pensávamos estar caminhando sozinhos. A compreensão de que as dificuldades não são o abandono divino nos ajuda a mudar nossa postura diante das provações. Em vez de perguntar por que Deus me deixou, passamos a perguntar o que Deus quer me ensinar ou como posso confiar mais Ele nesse momento. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas dá sentido ao processo. A fé cresce quando entendemos que Deus continua agindo mesmo quando não compreendemos o caminho. Há também momentos em que Deus permite a dificuldade para nos proteger de algo maior ou para nos conduzir a um propósito mais elevado. O que hoje parece perda pode ser livramento, e o que hoje parece atraso pode ser preparação. Deus vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Confiar que Ele não nos abandonou exige humildade, para reconhecer que sua sabedoria é maior do que a nossa compreensão. A sensação de abandono muitas vezes nasce da expectativa de que Deus haja exatamente da forma como desejamos. Quando isso não acontece, interpretamos a situação como descaso. No entanto, Deus trabalha segundo seus planos, não segundo nossas pressões. Ele age no tempo certo, da maneira certa, mesmo que isso contrarie nossos desejos imediatos. A fé aprende a descansar na certeza de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Outro ponto importante é lembrar que Jesus, na cruz, experimentou a sensação de abandono, para que jamais estivéssemos verdadeiramente abandonados. Ao carregar sobre si nossas dores, Ele nos garantiu acesso constante à presença do Pai. Isso significa que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus continua perto. A cruz é a maior prova de que o amor de Deus não é condicionado às circunstâncias, mas fundamentado em sua graça. As dificuldades também revelam a fidelidade de Deus de maneiras que não seriam possíveis em tempos de tranquilidade. É na escassez que aprendemos sobre provisão, na fraqueza que experimentamos força e na dor que conhecemos o consolo divino. Quando tudo vai bem, é fácil atribuir conquistas às nossas próprias capacidades. Mas na prova, fica evidente que dependemos totalmente de Deus. Manter essa consciência nos ajuda
a perseverar. Em vez de permitir que a dificuldade nos afaste da fé, ela se torna um instrumento de fortalecimento espiritual. Passamos a entender que a presença de Deus não é medida pelo conforto, mas pela fidelidade. Ele permanece fiel mesmo quando somos abalados, confusos ou cansados. Ao testemunharmos que Deus não nos abandonou durante a provação, nossa história se torna fonte de esperança para outros. Pessoas que estão passando por lutas semelhantes encontram consolo ao ouvir que Deus sustenta seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Esse testemunho não nasce da ausência de dor, mas da certeza de que Deus caminha conosco através dela. Assim, aprendemos que as dificuldades não são sinais de rejeição, mas convites à confiança. Elas nos chamam a aprofundar nossa fé, a fortalecer nossa dependência e a descansar na certeza de que Deus está presente. Mesmo quando tudo parece incerto, podemos afirmar com convicção que não estamos sozinhos. Deus permanece conosco, fiel em cada etapa, transformando a dor em crescimento e a prova em testemunho de sua graça constante. A fé que permanece firme em meio às provações não nasce de sentimentos momentâneos, mas de uma decisão profunda e consciente. Quando tudo vai bem, é natural sentir entusiasmo, segurança e alegria espiritual. Porém, quando a vida é sacudida por crises inesperadas, esses sentimentos muitas vezes desaparecem. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma emoção e se transforma em uma escolha diária. Escolher confiar em Deus quando o coração está confuso é um dos atos mais maduros da vida cristã. Muitas pessoas acreditam que fé é sentir algo especial o tempo todo, como paz constante ou alegria inabalável. No entanto, sentimentos são instáveis e mudam conforme as circunstâncias. A fé verdadeira vai além do que sentimos, ela se apoia no caráter imutável de Deus. Mesmo quando o medo surge, a fé nos chama a continuar caminhando, sustentados pela convicção de que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Essa decisão de confiar, apesar das emoções contraditórias, é o que fortalece o espírito. Nas provações, somos confrontados com a necessidade de escolher entre confiar ou desistir. A dor muitas vezes nos empurra para o desânimo, para a murmuração e até para o afastamento de Deus. Contudo, a fé madura entende que desistir não traz alívio verdadeiro, enquanto confiar nos mantém conectados à fonte da vida. A cada dia de perseverança é uma declaração silenciosa de que Deus continua sendo digno da nossa confiança. Essa decisão de confiar nem sempre é fácil. Há momentos em que a fé parece frágil, quase invisível, mas ainda assim presente. Mesmo uma fé pequena, quando colocada em Deus, tem grande valor. O simples ato de continuar orando, mesmo sem vontade, ou de permanecer buscando a Deus, mesmo sem sentir sua presença, é uma expressão poderosa de fé. Deus honra essa perseverança, pois Ele vê o coração que escolhe permanecer fiel em meio à dor. Decidir confiar em Deus durante as provações também significa aprender a viver um dia de cada vez. Muitas angústias surgem quando tentamos antecipar o futuro ou controlar resultados que estão além do nosso alcance. A fé nos convida a descansar no cuidado diário de Deus, acreditando que Ele proverá necessário para cada etapa. Quando deixamos de carregar o peso de todos os dias de uma só vez, encontramos alívio e força para continuar. A decisão de confiar envolve também renovar a mente com a verdade da palavra de Deus. Em tempos difíceis, pensamentos negativos e mentiras podem dominar a mente, alimentando o medo e a insegurança. A fé ativa nos chama a confrontar esses pensamentos com as promessas divinas. Ao meditar na palavra, lembramos quem Deus é e o que Ele já fez, fortalecendo nossa confiança mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias. Outro aspecto dessa decisão é aprender a louvar a Deus mesmo em meio à prova. O louvor, nessas horas, não é expressão de alegria pelo sofrimento, mas um ato de fé que reconhece a soberania de Deus. Louvar em meio à dor é declarar que Deus continua sendo digno, independentemente da situação. Esse tipo de louvor muda a nossa perspectiva, tira o foco do problema e coloca nossos olhos naquele que tem todo o poder. A fé como decisão também nos ensina a obedecer, mesmo quando não compreendemos totalmente o que Deus está fazendo. A obediência em tempos difíceis é uma prova de confiança. Continuar vivendo segundo os princípios de Deus, mesmo quando seria mais fácil desistir ou agir por impulso, revela uma fé sólida. Essa obediência gera frutos espirituais que só serão plenamente percebidos com o tempo. Além disso, a decisão de confiar em Deus nas provações fortalece nosso caráter. A perseverança produz maturidade, paciência e esperança. Cada prova vencida se torna um marco na caminhada espiritual, lembrando-nos de que Deus nos sustentou mais uma vez. Essas experiências constroem uma fé mais resistente, capaz de enfrentar desafios futuros com maior confiança. É importante lembrar que essa decisão
não precisa ser tomada apenas uma vez, mas renovada diariamente. Há dias em que a fé parece forte e outros em que parece fraca. Em cada amanhecer, somos convidados a escolher novamente confiar em Deus. Essa constância cria uma relação mais profunda e sincera com Ele, baseada não em emoções passageiras, mas em compromisso e fidelidade. A decisão de confiar em Deus em meio às provações também se torna um testemunho vivo para aqueles ao nosso redor. As pessoas observam não apenas o que dizemos, mas como reagimos diante das dificuldades. Quando escolhemos confiar, mesmo sem respostas imediatas, mostramos que nossa fé tem fundamento. Esse testemunho silencioso pode inspirar outros a também confiar em Deus em seus momentos de crise. Assim, aprendemos que a fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar confiando apesar dele. Não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que Deus estará conosco em cada passo. Ao transformar a fé em uma escolha diária, descobrimos que Deus nos dá força para continuar, coragem para perseverar e esperança para acreditar que mesmo em meio às provações, Ele está trabalhando para o nosso bem. Manter a confiança em Deus durante as provações exige que aprendamos a olhar além das circunstâncias e a lembrar constantemente quem Deus é. Quando os problemas surgem, nossa tendência natural é fixar os olhos na dificuldade, medir sua intensidade e calcular suas possíveis consequências. Quanto mais focamos no problema, maior ele parece se tornar. A fé, porém, nos convida a levantar os olhos e contemplar o caráter de Deus, pois é nele que encontramos segurança, esperança e força para continuar. Deus é imutável. As situações mudam, as pessoas falham e os sentimentos oscilam, mas Deus permanece o mesmo. Ele continua sendo fiel quando tudo parece incerto, justo quando não entendemos o que está acontecendo e misericordioso quando nos sentimos fracos. Lembrar essa verdade é essencial, porque muitas crises espirituais nascem da falsa ideia de que Deus mudou ou deixou de se importar. Ao recordarmos quem Ele é, nossa fé encontra um ponto firme onde se apoiar. Ao longo da vida, Deus se revela como um Pai cuidadoso que conhece cada detalhe da nossa história. Ele não é surpreendido pelas nossas provações, nem pego de surpresa pelas crises que enfrentamos. Antes mesmo de a dificuldade surgir, Deus já sabia como nos sustentaria dentro dela. Essa consciência nos ajuda a confiar não apenas no poder de Deus, mas também em sua sabedoria. Ele sabe o que permite, quando permite e por que permite. Lembrar que em Deus também envolve recordar o que Ele já fez. A memória espiritual é uma poderosa aliada da fé. Quando atravessamos momentos difíceis, somos tentados a esquecer as bênçãos do passado e a focar apenas na dor presente. No entanto, quando trazemos à memória as vezes em que Deus já nos ajudou, nossa confiança é renovada. Cada livramento, cada provisão e cada resposta recebida se tornam provas vivas da fidelidade divina. A Bíblia frequentemente convida o povo de Deus a lembrar das promessas, lembrar das obras realizadas e lembrar da aliança estabelecida. Esse exercício não é apenas nostálgico, mas espiritual. Ele fortalece a fé, porque nos conecta com a realidade de um Deus que age de forma consistente ao longo do tempo. O mesmo Deus que sustentou no passado continua sustentando no presente e continuará fiel no futuro. Quando escolhemos lembrar quem Deus é, passamos a interpretar as circunstâncias de forma diferente. O problema não desaparece, mas deixa de ocupar o centro da nossa atenção. Em vez de perguntar apenas como vou sair dessa, passamos a afirmar: Deus é maior do que isso. Essa mudança de foco transforma o medo em confiança e a ansiedade em descanso. A fé cresce quando a visão de Deus se torna maior do que a visão do problema. Confiar no caráter de Deus também nos ajuda a descansar em sua justiça. Muitas provações parecem injustas aos nossos olhos. Situações em que fazemos o bem e ainda assim enfrentamos perdas ou rejeições podem gerar frustração e revolta. Porém, lembrar que Deus é justo nos permite descansar na certeza de que Ele vê tudo e age no tempo certo. Mesmo quando a justiça humana falha, a justiça de Deus permanece perfeita. Outro aspecto importante é lembrar que Deus é um Deus presente. Ele não governa de longe, indiferente à nossa dor. Ele caminha conosco, se importa com nossos sentimentos e se aproxima nos momentos de sofrimento. A presença de Deus traz consolo, mesmo quando não há explicações. Saber que Ele está conosco nos dá coragem para enfrentar situações que sozinhos não conseguiríamos suportar. A lembrança de quem Deus é também fortalece nossa esperança. Deus não é apenas fiel no passado, mas também é o Deus das promessas futuras. Ele tem planos que vão além da dor momentânea. Quando confiamos em seu caráter, aprendemos a esperar, mesmo sem ver resultados imediatos. A esperança cristã não é ilusão, mas confiança
em um Deus que cumpre o que promete. Em meio às provações, lembrar quem Deus é nos ajuda a manter um coração grato. A gratidão não ignora a dor, mas reconhece que, apesar dela, ainda há motivos para agradecer. Um coração grato permanece sensível à ação de Deus e menos vulnerável ao desânimo. A gratidão nos mantém conectados à fonte da fé e nos lembra que Deus continua agindo, mesmo em meio às lutas. Esse exercício constante de lembrar quem Deus é transforma a maneira como enfrentamos as provações. Em vez de sermos dominados pelo medo, somos fortalecidos pela confiança. Em vez de sucumbirmos ao desespero, encontramos paz no caráter imutável de Deus. A fé se renova quando aprendemos a olhar menos para a tempestade e mais para aquele que tem poder sobre ela. Assim, manter a confiança em Deus durante as provações passa, necessariamente, por esse ato consciente de lembrar quem Ele é. Não se trata de negar a realidade da dor, mas de afirmar uma verdade maior do que ela. Deus continua sendo fiel, presente, justo e poderoso. E quando essa verdade ocupa o centro do nosso coração, encontramos força para perseverar, esperança, para continuar em paz, para confiar que mesmo em meio às lutas, Deus permanece no controle. Aprender a depender de Deus diariamente é um dos maiores desafios da fé, especialmente durante as provações. Muitas vezes queremos soluções rápidas, respostas completas e garantias imediatas de que tudo ficará bem. No entanto, Deus frequentemente nos conduz por um caminho em que a confiança precisa ser exercida dia após dia. Esse processo nos ensina que a fé não é apenas para grandes decisões, mas para cada pequeno passo da caminhada. A dependência diária de Deus começa com o reconhecimento de que não temos controle sobre tudo. As provações revelam nossas limitações e quebram a ilusão de autossuficiência. Quando tudo está sob controle, tendemos a confiar mais em nossas capacidades do que em Deus. Mas quando somos confrontados com situações que fogem completamente do nosso alcance, aprendemos que precisamos de algo maior do que nós mesmos. Esse reconhecimento não é sinal de fraqueza espiritual, mas de maturidade. Deus nunca prometeu nos dar força acumulada para o futuro, mas graça suficiente para o presente. Muitas vezes sofremos antecipadamente porque tentamos carregar o peso de amanhã hoje. A fé diária nos convida a viver um dia de cada vez, confiando que Deus proverá o necessário em cada etapa. Assim como o maná no deserto era recolhido diariamente, a provisão espiritual. Deus se renova a cada manhã, exatamente na medida de que precisamos. A oração se torna um elemento central nessa dependência diária, não como um ritual mecânico, mas como um diálogo constante com Deus. Em tempos de provação, a oração pode ser simples, curta e até silenciosa. Às vezes, tudo o que conseguimos dizer é um pedido por força ou direção. Deus não exige palavras elaboradas, mas um coração sincero que reconhece sua necessidade. Essa comunhão diária fortalece a confiança e mantém a fé viva. Depender de Deus diariamente também significa aprender a descansar em Ele. O descanso espiritual não é a ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos para enfrentá-los. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, deixamos de carregar um peso que não fomos criados para suportar. Esse descanso não elimina a luta, mas nos dá paz em meio a ela, uma paz que não depende das circunstâncias externas. Outro aspecto importante da dependência diária é a obediência contínua. Mesmo em meio às provações, Deus nos chama a continuar caminhando segundo seus princípios. A obediência diária demonstra confiança, pois seguimos a direção de Deus mesmo sem enxergar o resultado final. Cada passo obediente fortalece nossa fé e nos aproxima mais do coração de Deus, mesmo quando o caminho parece difícil. A dependência diária também nos ensina a valorizar pequenas vitórias. Durante as provações, às vezes esperamos grandes milagres. Esquecemos de reconhecer as pequenas manifestações da graça de Deus. Um dia em que conseguimos levantar, uma palavra de encorajamento, uma porta que se abre, ou uma paz inesperada, são sinais de que Deus está cuidando de nós. Quando aprendemos a perceber essas pequenas bênçãos, nossa fé se fortalece. Além disso, depender de Deus diariamente nos ajuda a desenvolver humildade. Reconhecemos que precisamos em todas as áreas da vida, não apenas nos momentos de crise. Essa humildade nos mantém sensíveis à voz de Deus e mais abertos à sua direção. Em vez de exigir respostas imediatas, aprendemos a confiar no tempo de Deus e a esperar com paciência. A caminhada diária com Deus também transforma a nossa forma de lidar com o futuro. Em vez de ansiedade, desenvolvemos esperança. Sabemos que se Deus tem nos sustentado até aqui, continuará sustentando adiante. Cada dia vivido na dependência de Deus
se torna uma prova de sua fidelidade. Essas experiências acumuladas constroem uma fé mais firme e confiante. Essa dependência diária não significa passividade. Pelo contrário, ela nos encoraja a agir com coragem, sabendo que Deus caminha conosco. Fazemos nossa parte, mas confiamos o resultado nas mãos de Deus. Essa parceria fortalece nossa fé e nos livra do peso da responsabilidade excessiva. Sabemos que não estamos sozinhos na luta. Com o tempo, aprendemos que depender de Deus diariamente não é um fardo, mas um privilégio. É um convite a viver em comunhão constante, a experimentar sua graça de forma renovada e a crescer espiritualmente. Mesmo nas provações, essa dependência nos mantém firmes, pois sabemos que cada novo dia vem acompanhado da fidelidade de Deus. Assim, ao aprender a depender de Deus dia após dia, descobrimos que a fé não se esgota, mas se renova. Cada manhã traz uma nova oportunidade de confiar, cada desafio se torna uma chance de crescimento e cada passo revela que Deus é suficiente. Essa dependência diária sustenta nossa confiança e nos permite atravessar provações com esperança, perseverança e paz no coração. O testemunho de fé alcança sua expressão mais profunda quando não nasce apenas do resultado final, mas do caminho percorrido em meio às provações. Muitas vezes pensamos que só podemos testemunhar depois da vitória, quando tudo está resolvido e as respostas chegaram. Porém, a fé cristã revela que Deus é glorificado também, e muitas vezes ainda mais, quando permanecemos confiantes enquanto o processo ainda está em andamento. É nesse espaço entre a promessa e o cumprimento que o testemunho se torna vivo e poderoso. Quando alguém decide confiar em Deus no meio da dor, mesmo sem garantias visíveis, essa atitude fala mais alto do que palavras. Pessoas ao nosso redor observam como reagimos quando a vida nos confronta. Elas percebem se nossa fé é apenas discurso ou se é uma convicção real que sustenta nossas escolhas. Um coração que continua confiando, mesmo ferido, transmite esperança a quem está enfrentando lutas semelhantes. O testemunho, durante o processo, é marcado pela sinceridade. Não se trata de fingir força ou esconder lágrimas, mas de demonstrar que, apesar da fragilidade, a confiança em Deus permanece. Essa fé honesta toca vidas porque é real. Ela não se apoia em frases prontas, mas em uma relação viva com Deus. Quando compartilhamos nossas lutas com transparência e ainda assim afirmamos nossa esperança, mostramos que a fé é possível mesmo quando não temos todas as respostas. Muitas vezes o testemunho mais impactante acontece em silêncio. É a perseverança diária, a escolha de não desistir, a decisão de continuar, orando e caminhando com Deus mesmo quando o coração está cansado. Essas atitudes constroem um testemunho que inspira. Pessoas que observam esse tipo de fé percebem que há algo diferente, algo que não vem da força humana, mas da presença de Deus. O processo da provação também nos ensina que nossa história não termina na dor. Mesmo quando ainda não vemos a solução, confiamos que Deus está escrevendo algo maior. Essa esperança nos mantém firmes e nos impede de sermos definidos pelo sofrimento. A fé nos lembra que somos mais do que a luta que enfrentamos e que Deus continua trabalhando nos bastidores, mesmo quando não percebemos. Ao testemunharmos durante o processo, aprendemos a depender menos do controle e mais da confiança. Reconhecemos que nem tudo está em nossas mãos, mas tudo está nas mãos de Deus. Essa entrega fortalece nossa fé e nos liberta da ansiedade excessiva. Passamos a viver com a certeza de que Deus cuida de cada detalhe, mesmo daqueles que não conseguimos compreender. O testemunho de fé no meio da provação também tem um efeito transformador em nosso interior. À medida que confiamos, nosso caráter é moldado. Desenvolvemos paciência e humildade, compaixão e sensibilidade espiritual. Essas virtudes não surgem da facilidade, mas do enfrentamento perseverante das dificuldades. O processo, embora doloroso, produz frutos eternos. Além disso, quando permanecemos fiéis durante a prova, nosso testemunho glorifica a Deus. Não porque somos fortes, mas porque reconhecemos que a força vem dele. A glória não está na nossa capacidade de suportar, mas na fidelidade de Deus que nos sustenta. Cada dia vencido se torna uma declaração de que Deus é suficiente. É importante lembrar que o processo não precisa ser vivido sozinho. Deus frequentemente usa a comunhão com outros para fortalecer nosso testemunho. Compartilhar a caminhada, receber orações e ouvir palavras de encorajamento nos ajuda a permanecer firmes. Ao mesmo tempo, nossa própria perseverança se torna a fonte de encorajamento para outros. Assim, o testemunho se multiplica e alcança mais vidas. Mesmo quando o desfecho ainda não chegou, o testemunho já está sendo construído. Cada escolha de confiar, cada oração feita em meio às lágrimas e cada passo dado pela fé são
registros de uma história que glorifica a Deus. Um dia, ao olhar para trás, perceberemos que Deus esteve presente em cada detalhe, mesmo quando não conseguimos ver. O testemunho final não será apenas sobre o que Deus fez, mas sobre quem Ele foi durante todo o caminho. Ele foi consolo na dor, força na fraqueza, esperança no desânimo e presença constante na solidão. Essa consciência nos permite atravessar as provações com dignidade espiritual e confiança renovada. Assim, aprendemos que o testemunho de fé não depende apenas da vitória visível, mas da fidelidade diária. Confiar em Deus durante o processo é uma das maiores expressões de fé que podemos oferecer. É declarar, mesmo sem ver, que Deus continua sendo bom, fiel e digno de confiança. E esse testemunho, vivido com sinceridade, se torna uma luz para todos aqueles que também enfrentam suas próprias provações, lembrando-os de que Deus continua presente, ativo e amoroso em cada etapa da caminhada.